Olá, paz em Cristo Jesus, paz do Senhor para você que está aí do outro lado. Meu trabalho aqui é continuação com os resumos bíblicos. E nós paramos aí, irmãos, no livro de Joel. E eu gostaria de deixar para você o resumo da data de hoje do livro de Joel. E que o livro do profeta Joel possa vir a falar conosco. Para quem tem acompanhado, para quem tem gostado, para quem tem curtido, para quem tem enviado para os contatos, tem recebido mensagens, ligações de muitas pessoas que têm gostado do trabalho, que têm conhecido a Bíblia de uma forma que não conhecia, através de data, através de tempo, através de autores. Então nós estamos aprendendo muito com esse resumo bíblico. Estou aqui com a minha Bíblia sobre as mãos, que possamos nós aprendermos hoje também com o livro de Joel, em nome de Jesus. E desde já eu já peço a você, se você está gostando desse trabalho, curta o canal, comente, faça o seu comentário e vamos engrandecer esse trabalho, porque ele é para nós exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Bíblia, irmão, sagrada, nós não andamos em trevas, nós andamos na luz. A Bíblia nos fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então é muito importante nós termos conhecimento para nós andarmos na luz. E vamos lá para o resumo do livro de Joel. O autor do livro de Joel é o próprio Joel. Profeta Joel é o autor. Esse livro ele foi escrito em 1835 a 835 a 800 antes de Cristo. Então, 835 a 800 antes de Cristo. E qual que foi o período da construção desse trabalho de Joel, desse livro de Joel? Quando não se conheça a duração exata do ministério de Joel. Então, não conhecemos a duração do ministério de Joel. Sua profecia, a profecia de Joel, estendeu-se à conclusão da futura restauração de Jerusalém. Então, nós sabemos que Jerusalém foi destruída e depois Jerusalém foi reconstruída. Então, esse livro se compreende com a reestruturação de Jerusalém. O título do livro, irmãos, o título do livro Joel, o livro recebe o nome do seu autor, o profeta Joel. É chamado de profeta de Pentecoste, ou profeta pentecostal. Por que ele é chamado de profeta pentecostal? O nome Joel significa Jeová é Deus. E ele é chamado de profeta pentecostal porque aqui no livro de Joel já profetizava para nós a descida do Espírito Santo. Está lá em Joel 2:28, profetizando para nós já a descida do Espírito Santo. Então Deus tinha algo para a humanidade, algo novo para a humanidade. E Joel, como profeta, já profetizava ali a descida do Espírito Santo. E esse livro foi para quem? Para qual povo? Esse livro, irmãos, ele foi especialmente para o povo de Judá. Nós sabemos que era dois reinos em Jerusalém. O povo de Israel tinha dois reinos. Então esse livro era para Judá. O cenário do livro de Joel foi devastado por uma multidão de gafanhotos. Nós vamos ver aqui e entendermos que houve ali uma invasão de gafanhoto, onde destruiu todas as coisas. Essa invasão de gafanhoto destruiu tudo. Destruiu os campos de trigo, as vinhas, o jardim e as árvores. Então, houve ali, esse texto traz para nós que Deus falando com aquele povo através da natureza. Deus usou os gafanhotos para estar falando com aquele povo. Então, Joel viu isso aí no mundo espiritual como um exército humano. A destruição dos gafanhotos veio trazendo ali uma visão espiritual para Joel como um exército humano
E viu isso tudo também como um julgamento divino que vem contra a nação por seus pecados. Então o povo de Judá estava se corrompido, o povo de Judá estava pecando, o povo de Judá não estava agradando a Deus, e ali Deus falou através dos gafanhotos com aquele povo, mandou ali os gafanhotos que destruiu tudo que eles tinham. Esse livro foi escrito, irmãos, provavelmente em Jerusalém. Provavelmente por quê? Porque autores, escritores não têm a certeza o local exato onde esse livro foi construído. E para quem esse livro foi construído? O livro de Joel. Principalmente para Judá, o reino do sul, mas também para os judeus e os gentios. Então esse livro também é para nós, que nós somos gentios. Um terrível praga de gafanhotos é seguido por severa fome em toda a terra. Então, quando os gafanhotos entraram ali e destruíram em Judá todas as plantações de trigos, todos os alimentos, ali houve uma escassez de alimento, veio a fome. Joel usou estes acontecimentos como sinais para advertir a Judá que menos que o povo se arrependesse da forma rápida e completa, os exércitos inimigos devorariam a terra. Assim como fez na natureza, Joel apelou a todo o povo e aos sacerdotes da terra que buscasse o perdão de Deus, jejuando e humilhando diante do Senhor. Então nós estamos aprendendo aqui que a nação de Judá estava corrompida, a nação de Judá estava vivendo em pecado, e Deus queria que aquele povo viesse a consertar, e usando ali Joel, o profeta Joel, para trazer ali a palavra de conserto para aqueles povos. E ali foi mandado gafanhotos que destruiu todas as cidades, todos os alimentos, todas as plantações. E ali as pessoas começaram a padecer, a passar fome. E Joel adverte aquele povo, o sacerdote, o povo, né, que eles jejuassem e humilhassem diante de Deus. Haveria ali então uma renovada bênção material e espiritual para a nação. Pois o dia do Senhor, irmãos, estava para vir. Nesse tempo, quando a nação receberam seu julgamento, o temível gafanhoto parecerão como os mosquitos. Ao final, Joel fez um relato da restauração e prosperidade final de Jerusalém. Joel estava trazendo ali, através de visões, um conserto espiritual para o povo. Joel estava trazendo ali como visão que o povo estava em pecado, o povo estava corrompido. Joel estava trazendo em visão ali que Deus tinha mandado o gafanhoto como um sinal de Deus, como uma voz de Deus, para que o povo padecesse e também viesse a consertar junto ao Senhor. Não é assim também no tempo de hoje? Muitas das vezes queremos bênção sobre a nossa casa, muitas das vezes queremos bênção sobre as nossas famílias, muitas vezes estamos buscando prosperidade dentro do mundo físico, mas esquecemos de fazermos um verdadeiro conserto para com Deus. Nós temos que fazermos um verdadeiro conserto para com Deus. Se queremos algo vindo das mãos de Deus, eu digo para você, na data de hoje, olhe para o seu coração primeiro, antes da tua boca abrir para pedir a Deus algo, antes da tua boca abrir para falar para com Deus, olhe para o seu coração primeiro e vê se o seu coração está perfeito, vê se o seu coração está correto diante do Senhor. A partir do momento que você consertar o seu coração com o Senhor, a partir do momento que você busca um conserto com o Senhor, não tem como o Senhor não te atender. Muitas das vezes queremos as coisas a grosso modo, do nosso jeito, mas o Senhor nos chama a arrependimento. O Senhor nos chama a conserto, como fez aqui com a nação de Judá, com a nação de Israel, pedindo àquele povo que viesse a consertar. A palavra-chave, irmãos, desse livro são gafanhotos. A palavra-chave também desse livro são o Espírito. É o Espírito de Deus que ia descer sobre o povo. O Espírito de Deus ia repousar sobre o povo.
Dois grandes eventos se destacam no livro de Joel. Um é a visão dos gafanhotos, que produziu devastação na terra da rebelde Judá. E outro é Deus derramando o seu espírito sobre todo o povo, E fala aqui conosco, ó, Deus derramando o seu espírito sobre todo o povo, que resultará em filhos e filhas profetizando, velhos tendo sonhos e jovens tendo visões, que está lá em Joel 2:28, irmãos. Joel 2:28 já profetizava para nós o que iria acontecer lá em Atos 2. Joel 2:28 já estava vindo ali a profecia de Deus sobre a nação, o que iria acontecer em Atos 2. De acordo com a citação de Pedro em Atos, o cumprimento inicial desde o evento aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o que eu falei, que é a citação de Pedro, que está lá em Atos 2. O tema desse livro de Joel é o seguinte: sem arrependimento, o julgamento será severo. Se não houver arrependimento, o julgamento de Deus será severo. Será severo, completo e certo. A nossa confiança não deve estar em nossas possessões, em nossas posses, em nossos bens materiais. A nossa confiança não pode estar, nós não podemos estar seguros com as coisas materiais, com os bens materiais, as quais podem ser tiradas de nós. Então, tudo aquilo que Deus deu, o mesmo Deus pode tirar. Se ele achar que nós estamos injustos, se ele achar que nós não merecemos mais, ele pode tirar aquilo que ele nos deu. Mas o Senhor Deus deu a circunstância para nos aproximar dele. A aliança de Deus com seu povo permanecerá para sempre. Então Deus está falando conosco, comigo e com você que está aí me ouvindo, que Deus tem uma aliança conosco. A partir do momento que nós forjamos, que nós criamos aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco. Vamos para o embolso desse livro. Bolso do livro de Joel, que são as coisas mais importantes do livro de Joel. Invasão dos gafanhotos. Está lá em Joel 1, a partir do 1º, do 2 ao 11. Joel 1, a partir do 1, do 2 ao 11. Misericórdia de Deus aos que se arrependem. Está lá em Joel 2, do 12 ao 27. Julgamento final e triunfo de Deus. Julgamento final e triunfo de Deus. Está lá em Joel 2:28 a 3:21. Então esse livro, irmãos, do profeta Joel falou muito comigo e com certeza vai falar muito com você. Aprendemos o seguinte nesse livro de Joel 2, que o conserto ele tem que ser diário. Todo dia nós temos que nos consertarmos com Deus. Pode haver falha em nós, na humanidade ou em nós, pessoalmente, que nós estamos deixando de receber bênçãos vindas do Senhor, que podemos estar passando por opulência, por provas, que muitas das vezes não é a mão do inimigo, é a mão do próprio Deus contra nós. E aprendemos também que quando nós nos consertamos diante de Deus, a bênção chega até nós. E aprendemos também que Deus fala através da natureza, como falou com o povo através dos gafanhotos. Aprendemos muito com esse livro e virá outros livros em nome de Jesus. Que Deus ricamente possa abençoar a vida de cada um de vocês que tem participado, vocês que têm aí, vocês que têm curtido, vocês que têm participado, vocês que têm interagido com esse resumo bíblico. E eu quero terminar com oração em nome do Senhor, porque quando oramos, o Senhor abre o nosso coração e nós podemos entender realmente o que Deus quer falar conosco. Senhor Deus e Pai, quero colocar essa vida, essa pessoa que está ouvindo sobre as tuas mãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa vida, sobre essa pessoa, né? Que o Senhor possa abrir o coração dessa pessoa, Deus. Que possamos entender e aceitarmos esse resumo bíblico dentro dos nossos corações. Abençoa essa vida, abençoa essa pessoa que tem interagido, em nome do Senhor Jesus. Jesus abençoa a sua vida e até o próximo livro, em nome de Jesus.